E sejam muito bem-vindos para mais vídeo da série Arca, bem aqui no meu canal, tamo aí de volta, rapaziada. E hoje vocês vão acompanhar basicamente um super ultra compilation aí maluco da minha série O Potencial Desperdiçado da série Arca, onde eu acabei indo por todos os jogos principais da franquia e dei ali basicamente uma olhada nas artes conceituais e analisei o que acabou mudando basicamente quando a gente chega lá no produto final, tá ligado? Uma das minhas séries favoritas de produzir, diga-se de passagem, que é bem interessante, velho, basicamente como tudo começou e no fim das contas os caras acabaram alterando tudo, seja pelo bem ou pelo mal, algumas alterações bem mequetrefe, mas é basicamente a vida. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: qual é o seu game favorito aí da série Arca e por quê? Deixe sua opinião, obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal, e fique então basicamente com esse super compilation aí louco, taca na tela. Design original da cela do Charada. Tradicionalmente falando aí no game, né, rapaziada, essa cela tá localizada bem ali no começo do game, né, inclusive é uma das muitas charadas aí do game, é claro. A gente tem, né, por exemplo, aí dentro as icônicas marcas do Charada, né, os pontos de interrogação, porém, curiosamente, originalmente, ao invés da marcação ser verde, que é cor tradicional do Sr. Enigma, a coloração da cela estaria em um tom mais avermelhado, como demonstra essa concept art, que é tipo um pouco mais creepy, né, quando para pra pensar, e tecnicamente é mais realista. Tu para em pensar, meu Deus, como é que o Charada trancafiado conseguiu tinta, né, pra pintar o bagulho? A ideia é que na concept original ele usava, né, galera, o seu próprio sangue para formar os símbolos de interrogação. Novamente, a deixar o bagulho muito mais creepy. Acho que no produto final eles quiseram dar tipo, reduz um pouco o nível de esquisitice. Farol da Ilha Arkham tá em um canto, né, galera, que foi parcialmente cortado do game. Quer dizer, tu até consegue ver esse farol à distância ali na Baía do Azul, tá ligado? Mas originalmente era uma localização que a gente poderia, tá ligado, entrar como tudo. Se repara, né, tem até basicamente uma ponte levando até a famosa Lighthouse. Não se sabe exatamente que tipo de inimigo a gente iria enfrentar neste canto, tá ligado? Mas é uma lástima que acabou sendo cortado. Ainda na cortação temos então o personagem do Chapeleiro Louco, Jervis Tet, que originalmente era para ele ser basicamente um dos muitos bosses que a gente enfrentava aí no game. Ele acabou sendo cortado, né, até então de última hora. Até temos, né, galera, essa concept de o que seria basicamente o level contra o Chapeleiro, que inclui, né, basicamente coisa de alucinação, que é característica do Jervis, é claro. Se pá, ele acabou sendo cortado para não entrar em conflito / repetir a fórmula com o espantalho, que no game tem nesses bagulhos de alucinação, claro que só ali no City, né, que a gente acaba enfrentando propriamente o Jervis em si. Bem, temos o caso desse Minion descartado aí do game, que é basicamente este cidadão nessa camisa de força com apenas uma das mãos soltas, né, e nessa mão em questão ele acaba usando essa faquinha, né, de cortar pão para tentar atingir basicamente o Batman. No game C até temos, né, o conceito daqueles capangas que usam inclusive duas facas em combate, então eu não sei se essa concept era meio que o projeto original pro capanga de duas facas que a gente teve no produto final do game em si, tá ligado? A Boss Battle original contra era venenosa. Nessa concept iradíssima, na minha opinião, os diretores, né, do Asylum acabaram descrevendo como originalmente, além da gente enfrentar aquela planta gigante da Era Venenosa, a gente também teria que lidar contra as plantas Titan dela, pois é basicamente a ideia de que de última hora, ao invés de a gente enfrentar Minions, planta propriamente, eles acabaram colocando aqueles policiais, né, do asilo sob o controle mental da Era. Pô, visualmente seria uma coisa irada, né? Acabou sendo meio que descartado na última hora. Ainda no tópico dos descartados, também temos essa localização completamente cortada do game. Ainda mais do que o farol, né, que pô, o farolzinho mal bem dava pra tu ver a distância. Estamos falando basicamente da capela, esta área totalmente inédita e, de novo, completamente cortada do game. A ideia é que a gente poderia visitar essa tal de capela. Agora, qual seria basicamente o background desta localização e o conceito em si, né? Nunca foi revelado basicamente até hoje. Bom, localizações à parte, vamos então entrar nos designs, rapaziada, dos personagens que acabaram mudando no produto final. Vamos começar com a bomba, né? Literalmente, o design do Coringa Titan. Todo mundo se lembra, né? Esse bicho aí, Bane da vida, grotesco pra caceta, que acaba protagonizando a luta, né, mais broxante do game em si. Originalmente, olha como é que era pra ser o design do Coringa Titan em si, pois é, Titio C, né, meio que magricelo, e os próprios produtores confirmaram como originalmente
essa treta seria uma pegada muito mais stealth do que porrada, né? Como tava ali basicamente no produto final, é claro, com o Coringa, inclusive, subindo pelas paredes, tipo uma aranha da vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preferi o conceito original do que como foi no produto final, hein? Bem, temos esse concept aí pros designs da Arlequina, olha só, né, galera? O primeiro, uma pegada mais de doutora, o segundo, pronta pro strip dance, e o terceiro, né, a roupinha dela de enfermeira, que acabou entrando como tudo pro produto final, logicamente. Até essa parada de médicos aí da vida. Olha o design original do Coringa, né, cara? Era pra ele estar com esse visual de doutor louco, né? Pique pegada de Frankenstein, que, tipo, combinaria, né, com os bagulho que o Coringa faz ao longo do game, envolvendo a Fórmula Taten, etc. No fim, eles acabaram adotando um design mais clássico, né, pro Coringa em si, mas, cara, designzinho de Dr. Creep dele das antigas, né, muito interessante. Designs clássicos aí da Era Venenosa, olha só, né, galera, do meu lado esquerdo, né, ela tendo basicamente uma calcinha de folhas e as tetas cobertas por folhas também. Do meu lado direito, as tetas cobertas pelo casaco e uma calcinha normal. Também tem essa planta, né, parece que é uma piquetucha carnívora que nunca foi pro game final, tá ligado? Que seria bacana de se ver. Pois é, comparando em si, né, os designs, você vê que no final eles acabaram mantendo basicamente a calcinha de folha dela e as tetas cobertas, né, pelo casaquito. Dê uma olhada nessa concept do espantalho, que esse design clássico aí, né, barra original, iradíssimo, né, velho? Ele com a machadinha, que não tinha no produto final. E olha a boa de seringa dele, muito mais complexa originalmente, tá ligado? No produto final, né, ficou uma coisa mais simplificada, os caras mirando claramente ali no Fred Krueger da vida, né? O personagem do Bane também foi outro que sofreu um redesignzito ali no final, né? Olha a concept do vagabundo originalmente, né? Que essa máscara é muito mais imponente, na minha opinião, né? Parece um Hannibal aí da vida, tá ligado? Que é isso? A gente também viu o detalhe que, originalmente, parece que o vagabundo ia usar, né, esse soco ingleses ali no puro combate. No treco final, né, acabou ficando mesmo assim o design de um baby bombado e etc, né? E também não podia faltar o Batman, claro, né, galera? É muito interessante a gente ver aí como toda a evolução, né, do Bat-Traje, cada design diferenciado. O último, né, a gente repara ali que é basicamente um Batman ultra tecnológico, meu amigo do céu, antes aí do Batman Arcanite, mas o que é isso? Tipo assim, né, o Bat-Traje final, né, é um Bat-Traje clássico, roupinha, né, aquela coisa mecânica pra caceta como tá demonstrada aí nas concepts. Tudo bem que no game temos, né, um Bat-Traje alternativo, que é um pouco mais tecnológico, mas não tão tecnológico quanto das concepts, cê tá louco. A possível boss battle descartada contra o Pinguim é o Comobot, né, tropa, sendo um dos antagonistas secundários de Arkham City, onde a gente consegue enfiar a porrada nele, é claro. Basta, bom, se esquivar de alguns mísseis, chuchu, beleza, né, não? Mas, cara, durante um tempo aí, a campanha de lançamento do Arkham City, acabou sendo divulgada essa arte conceitual de um Pinguim Titan, que é um dos designs, acho que mais grotescos que eu já vi em toda a minha vida, digna de um chefão ou sub-boss de um Resident Evil da vida, tá ligado? Você está louco. Tanto é que essa imagem do Pinguim Titan, a própria IGN na época utilizou como thumb pra promover, tá ligado, o game em si. Misteriosamente ou não, um tempo depois eles acabaram removendo esta foto. Aí não se sabe, tá ligado, se é aquela coisa, era realmente pra gente ter esse pinguim originalmente ou foi uma coisa criada por algum fã na internet. Não se sabe, mas que o bagulho é detalhado ou se é detalhado. Cena original da execução da Mulher Gato. Todo mundo deve se lembrar dessa sequência que tá presente bem no começo do game. O Batman invade lá o tribunal, né, pra resgatar a Selina das garras do Harvey. Ele que acaba deixando a Mulher Gato, né, pendurada, e logo abaixo tem um gostosinho banho de ácido. Pense, originalmente pela concept art, a gente vê, tá ligado, como a execução seria basicamente do lado de fora do tribunal e não propriamente dentro do edifício. Faz mais sentido como tá no produto final, né, sendo ali dentro da corte, ao invés de ser alguma coisa ali, né, no famoso aberto, no ar. Um possível inimigo descartado é esse carinha, né, galera, claramente pertencente à gangue do Coringa, é claro. O que mais me chama a minha atenção nessa concept é que ele até então porta basicamente um martelo em combate, que é uma arma que, cara, a gente não vê os inimigos, né, comuns utilizando. No máximo, beleza, eles têm lá suas facas, os baseball bats, os pedaços de cama da vida, mas o martelinho, não. Claro,
Tem um inimigo lá, o Senhor Martelo, que trabalha pro Coringa, mas, né, não é a mesma coisa. Os designs originais para as inimigas assassinas de Arkham City, você lembra dessas gurias, né, que enche o saco ali na poção da Estrela que a gente começa a caçar o Ra's al Ghul, assim como a Liga como um todo, é claro. É interessante ver basicamente o processo de cada desenvolvimento inicial para essas gurias. E no fim, esses 3 designs acabaram sendo descartados, né, galera? Tipo, tem o primeiraço que, ok, o segundo do meio com certeza é o mais extravagante de todos, né, que é essa calcinha cavada pra caralho, meu amigo do céu. E o terceiro, o pique muçulmano, né, completamente coberta. É, eu admito que o design final do game eu curti mais, hein? Uma cena de uma médica cuidando do Coringa doente. Eu adoro, cara, essa arte conceitual, porque nota-se, né, que tem alguém com uma arma em mão, basicamente ameaçando a véia. Tipo, tu cuida do Coringa, senão você já sabe, potencialmente a Arlequina, tá ligado? Que tá com a arma aí na mão. É uma pena que a gente nunca viu em game essa obra, tá ligado? Apropriadamente e tudo. Mas, claro, tem a subplot no jogo do Coringa sequestrando doutores para que eles cuidem dele, mas ver realmente essa situação toda seria macabro ao mesmo tempo e interessante. Aí, quem não lembra dessa cena emblemática do final do jogo, né, rapaziada, com Batman carregando o corpo aí do Coringa através, né, do Teatro Morna, que indo até as ruas de Arkham City, etc. Mas na arte conceitual, tá ligado? Que sim, né? Eles sempre estavam planejando matar o Coringa nesse game, não tinha escapatória. A gente vê basicamente o fundo. Não parece muito aquela área lá, né? Da siderúrgica do Coringa ou a área industrial de Arkham City. Será que a ideia é que originalmente eles estavam pensando em matar o Coringa lá na siderúrgica mesmo? E o Batman saindo com o seu cadáver daquela área do Titio C? Ou o que que é? Eu acho que no Teatro Monarch, tá ligado, é um pouco mais emblemático, porque, pô, próximo ali temos também a criação do Batman, e o Coringa é criado pelo Batman. Sacaram o simbolismo? Não sei, né? O que vocês acham? Também tem algumas artes conceituais aí de Arkham City, originalmente a entrada aí do portão, tá ligado? É um pouco, eu admito, bruxante em arte conceitual. No produto final eles conseguiram deixar toda a santa entrada, tá ligado? Bem mais emblemática, como é o caso aí também da Torre Wonder, né? Onde o ápice do Protocolo 10 acaba ocorrendo como tudo. Originalmente não era tão imponente assim como um todo, ou seja, mandaram bem aí, né, no produto final. Essa também sempre chamou a minha atenção, mas a gente vê basicamente o Batman aí no meio da rua sendo aproximado pelo Batmóvel. É, o nosso glorioso veículo, né, tropa, não tá presente, tem nenhum rastro dele em Arkham City. Eu não sei se originalmente eles iriam tentar implementar alguma mecânica, né, pra nós dirigir o Batmóvel desde Arkham City, ou simplesmente ele iria aparecer alguma cutscene, tá ligado, pra entregar pro Batman alguma espécie de aparelho, só que, tipo, a gente vê ele usando mais o Batwing no game pra fazer esse tipo de serviço. Mesmo assim, é interessante. Essa também é fenomenal, que acaba retratando a última treta principal do game lá no Teatro Monarch, onde a gente acaba enfrentando o cara de barro. Eu amo que nessa concept a gente vê, tá ligado, o Batman voando em direção ao cara de barro, e a imagem do morcego sendo refletida devido ao projetor do teatro em si. Pontualmente ele tava tentando meter, né, o famoso chute planado, que não tem na Boss Battle, ou seja, Casa de Espelhos do Coringa, tá aí uma área completamente descartada do jogo, né, rapaziada? A gente vê o Titio C próximo à entrada aí da casa, alguns capangas do lado de fora. Potencialmente seria uma adição ali na siderúrgica, que, de novo, nunca viu basicamente a luz do dia, mas, cara, em termos de gameplay seria interessante, né? A gente entrar como tu na casa e ver os reflexos ali do Batman nos espelhos. É, não tem. Originalmente, a gente teria o personagem do Victor Zsasz preso como tudo lá no Museu do Pinguim. Agora, no game, de fato, dá pra visitar essa cela no museu e ela tá basicamente quebrada, indicando que o Zsasz acabou escapando com tudo. E na concept a gente vê, né, ele aí bonitinho, sentadinho. Seria aquela coisa, pô, mesmo assim seria bacana se no início a gente visitasse essa cela, ele estaria por lá, a gente interagia com o vagabundo, e quando a gente voltasse, bimba, o vidro tava quebrado, indicando que, ó, não, o Zsasz acabou escapando. Aí daria pra ter início aquela sidequest do telefone maluco dele, fica a ideia. Designs originais da Arlequina, pense numa personagem que teve tanta da reskin ao longo do desenvolvimento, meu amigo. No produto final, né, galera, ela acabou dropando essa roupinha de enfermeira lá do asilo, né mesmo, adotando uma roupa mais confortável para o ambiente que ela se encontra, correto? Deem uma olhada nessa concept do design original dela, meu amigo do céu. É bacana o detalhe ali do baseball bat dela, né, com os espinhos, mas, cara,
essa roupa não sei se ela ia fazer a cosplay de Dominatrix ou o que é, mas é um tanto quanto hardcore. E era 2011, né, galera? Ou seja, tava tudo permitido. Calma que não acabou. Também tem esse outro que lembra bastante, tá ligado? Como ela ficou no produto final. A diferença é que nessa concept a gente vê ela usando basicamente um short curto pra caralho, né, não? E no game final ela acabou adotando uma famosa calcete. Também temos esse onde, sei lá, ela foi pro universo do Mad Max, que eu não faço a menor ideia. Esse design é um tanto quanto grotesco e, cara, este abdômen trincado dela no meio da prisão, sei, minha filha, sei. Nota-se também que ela teria ao seu lado uma das hienas do Coringa, né? Eu nunca sei qual é qual, só sei que o nome delas são Buddy e Lou. Elas estão presentes no game de fato como um easter egg, onde é revelado até mesmo como o Pinguim acabou matando ambas, né? E estufou as duas tadinhas também, cara, que design. Por fim, este, que, cara, também tem uma pegada de Dominatrix, nota-se que ela tem até uma algema aí na sua mão, tá ligado? Eles acabaram inclusive colocando aquela peça da cabeça, né, da roupa clássica da Arlequina, não sei. Acho que no produto final é o meu favorito com certeza, mas aquele de agora há pouco da hiena é assustador. E o Titio C também não pode faltar, né? A gente tem basicamente algumas concepts pros designs originais do Coringa. No produto final é aquela coisa, é a mesma roupa lá do asilo, é a cara totalmente doentuça, como sempre, né não? Nas concepts, como vocês podem ver, a gente tem 3 ao todo, né? É a ideia da progressão do desenvolvimento. Na primeira ele sem camisa, né não? A famosa imagem do inferno. Algo que é comum nas concepts é o fato de que originalmente ele teria basicamente essa espécie de bengala aí na sua mão, até para representar que ele tá realmente mal das pernas, e seria interessante, né, ele tentar usar esta jossa contra nós durante a gameplay. Curiosamente ou não, uma bengala é uma das suas armas lá no Mortal Kombat 11, olha só. Eu gosto desse último design, né, que é essa jaquetite um tanto quanto mais preta, sombria, tá ligado? Mas no produto final não ficou tão ruim, claro. A Mulher Gato é outra que também acabou tendo leves alterações no seu design, mas nem tanto assim, como por exemplo aí na concept, a gente vê, né, cara, como ela usaria basicamente o seu chicote como cauda, né, o famoso rabinho fake, que é algo que a Celina faz, né, muitas das vezes nas edições dos gibis, da DC Comics, tudo certo, acabou não rolando no produto final, né, não? E na concept parece que ela seria um pouco mais tecnológica no seu traje, especificamente ali nas suas patas, eu não sei se seria tipo uma explicação pra dizer, como é que a Mulher Gato consegue pular de mó alto, né, ela desce e não toma fall damage, diferente do Batman, quando ele pula de um canto alto, ele usa a capa, tá ligado? Pra suavizar a sua queda, né? No game final, ela pula de qualquer lugar, cai, né, sobre as 4 patas e tá tudo certo. Nossa, o zumbi grande, quem não lembra dessa boss battle emblemática, né, galera? Ali no ápice do Iceberg Launch e tudo mais. Na concept art a gente vê que o grande parece que originalmente ele não estaria, tá ligado? Naquele tamanho absurdo que nós enfrenta no game, ou seja, produto final ele tava muito mais imponente do que isso aí, tá ligado? Tá, meu Deus, é um zumbi do Resident Evil 1. Design original do Professor Strange, ele sendo um dos antagonistas principais de Arkham City, mas claro, ele sempre era basicamente o cérebro por trás da operação, tá ligado? A gente não chega a enfrentá-lo fisicamente, logicamente, mas na concept art original aí do Professor Strange, parece que ele seria muito mais marombado, tá ligado? Indicando que, será que iria realmente rolar uma treta física? Seria bacana. Certo detalhe envolvendo o lazarento do Charada aqui no game, né? Ele acaba sendo uma side quest que é longa e muito chata, mas misteriosamente, olha só, na sua concept art ele teria à sua disposição um resolve. Pois é, que cara, pelo que eu lembro aqui de cabeça, o Charada Duca, né, resolveu utilizar esses métodos para acabar com o morcegão, que dislike. Por fim, um certo detalhe engraçado envolvendo o coitado aí do Duas Caras. É aquela coisa, né, será que foi tudo realmente queimado, bonitinho? Porque, cara, na arte conceitual a gente vê que até mesmo o pé do cara tá de fora. E Arkham City ocorre no inverno, imagine o frio desgraçado. Ao menos no produto final, tipo, não, vamos deixar o Harvey ali com o sapato. No mínimo.
E bora lá começar os trabalhos em cima dos designs dos personagens que foram alterados no produto final. Que é o caso aí do Comissário Loeb, você deve se recordar, policial corrupto do Arkham Origins, logicamente. Nice Concept, ele aparenta utilizar basicamente essa espécie de bengala, até devido à sua idade o tanto quanto avançada, mas no produto final não é bem assim, né, galera? Claro, dá pra relevar, já que o Loeb não teve uma participação tão relevante assim, mas é importante destacar. Nosso Titio Sim, que pela concept art a gente vê especificamente esse casaquite, barra jaqueta dele um tanto quanto mais longa de como ficou basicamente no produto final, que ali ficou uma coisa muito mais definida, né, galera? Mas, esses panos extras também é sempre a cara do Coringa, né não? Mas aí do Bane, cara, nice concept art, tanto da minha direita quanto da minha esquerda, a gente vê que originalmente o Bane tinha um design um tanto quanto capiga, né não, rapaziada? Magrelo pra caceta. Com exceção do seu design aí, né, com a fórmula do TN1 na minha direita, é claro. Mas, velho, no produto final, o Bane base é absurdamente monstruoso logo de cara. E o Bane TN1 no produto final ficou muito mais Hulk da vida mesmo. Ora, olhando então essa concept mais da cidade em si, onde a gente vê, né, cara, essas áreas totalmente congeladas, claro. O Arkham Origins tem aquela questão do clima, ruas cobertas por neve e tudo mais. Mas olha, no produto final em si, pelo que eu me lembro, né, no game principal não tinha áreas assim tão absurdamente congeladas ao ponto que, potencialmente, a gente não poderia explorar direito. Até tem essas áreas na DLC do Warriors, a Cold e Cold Hearts, mas não tanto assim, tá ligado? Não sei se a ideia originalmente era pra ter mais dessas áreas não exploráveis ou o que é. Para começar, tem essa arte conceitual somente da Química Ace, um dos principais lugares que a gente chega a visitar bem ali no começo do game. Essa concept chega a chamar minha atenção devido aos carinhas aí com roupa de proteção. Eu não entendo muito do ofício, não posso negar, mas é interessante, né? Parece que eles estão com uma espécie de armamento em suas mãos. Agora, eu não sei realmente se é alguma espécie de equipamento que os caras usam para realizar suas tarefas com os trecos químicos, ou isso na verdade era para ser basicamente capangas utilizando as roupas de proteção para tentar, por exemplo, enganar o Batman e nós, o jogador. É bem curioso, né? Aqui nós temos uma concept para o Departamento de Polícia de Gotham, especificamente a área interna, na qual está localizada as celas dos super vilões, é claro. É bem interessante quando você dá uma olhada, tá ligado, do que era para ser e o produto final. Não sei, na concept lembra bastante, inclusive, como era a delegacia lá no Batman Arkham Origins. Eu particularmente prefiro como é que ficou no produto final do Arkham Knight, hein, galera. Sei lá, ficou uma coisa mais pesada. Na concept está muito light pros vilões vagabundos de Gotham. O que me deixa particularmente triste é a arte conceitual dos vilões se encontrando lá no Asilo Arkham, já em ruínas, é claro. A gente vê aí na concept o Charada, a Arlequina, o Espantalho ao lado do Cavaleiro de Arkham e bem na minha direita a Era Venenosa também. É o tal encontro, né, que a própria Era cita no início do Arkham Knight, com o Espantalho juntando geral para tentar derrubar o Batman. É uma cena que também estará presente em um dos trailers lá pro Batman Arkham Knight, só que aí que tá, né, a gente nunca viu essa cutscene em game, que é muito decepcionante. Eu me pergunto, pô, por que eles cortaram basicamente essa sequência? Seria irado, né, ter todos esses vilões em um só lugar? Ou será que eles cortaram para não estragar a surpresa que, o Asilo Arkham meio que tá presente no game e a gente só viu o Asilo, óbvio, lá no final do game? Me pergunto se essa foi a decisão que eles tomaram. Aqui temos uma concept das missões de Duas Caras envolvendo aqueles rastes que ele tava fazendo contra os bancos de Gotham. O que chama minha atenção nessa concept é basicamente a presença de policiais, rapaziada, feridos ali no chão, que é um conceito que não chegou aí para o produto final. Eu me pergunto se isso era pra ser, tá ligado, um dos objetivos nessa side quest do Harvey, tipo, meu Deus, resgate o policial a tempo, senão ele vai ser morto, por exemplo, e dá make game over. Vocês devem saber que nessas side quests, o objetivo principal é basicamente eliminar o máximo de capangas possíveis antes que o tempo acabe, vulgo antes que eles consigam roubar todo o santo dinheiro de Gotham. Pô, se tivesse incluído essa sequência dos policiais em perigo para dar uma diferenciada no objetivo, acho que ficaria mais dinâmica, hein? E temos a arte conceitual do orfanato que o Charada utiliza como base principal. É interessante que, de fato, desde o início eles estavam planejando dar para o Enigma esse orfanato no mínimo creepy, mas aí que tá. Na concept, é impressão minha ou esse orfanato era para ser muito maior?
de como é que ficou ali basicamente no produto final, sabe? Você tem ali o detalhe que parece que o local tá sendo protegido por essa espécie de cobertura, tem essa espécie de casa principal com os bagulhos do charada, um robozinho ali no centro também parece, né, que essa área seria um pouco mais volumosa, espaçosa. Temos a concept daquele momento da campanha na qual o Batman descobre que, né, a Bárbara tá viva, o espantalho a ameaça, o Gordon também acaba eventualmente atirando no Batman, etc. Chama a minha atenção que parece, originalmente essa cena seria em um terreno, né, rapaziada, mais interno. Vocês devem se lembrar que essa sequência no jogo final em si é lá naquele arranha-céu alto pra caceta, com o espantalho basicamente ameaçando tacar a Bárbara das alturas, é claro. Só que aí na Concept não, né? Eles estão dentro de um prédio, mas acho que a sequência seria a mesma, com o espantalho basicamente tacando a Bárbara, por exemplo, através aí do vidro do bagulho. Temos aí a concept daquela boss battle contra aquela furadeira broca maluca do Arkham Knight nos túneis em si, que a gente tem que usar o Batmóvel pra fugir desse treco e tal. Só que aí que tá, né? Ao dar um famoso zoom aí, não parece que é uma espécie de outro personagem pilotando a tal broca, não é basicamente o Cavaleiro de Arkham. Eu não sei, por exemplo, se esse era pra ser um dos designs originais do Cavaleiro de Arkham, ou se a ideia era pra ter um outro personagem de fato, um capanga, vai, um tenente mais da patente alta, colocando basicamente em prática aí, né, as ações da broca contra o Batman. Fica a dúvida. Essa também eu fico triste ao ver, que é basicamente a concept do Panessa Studios, mas olha só, né, rapaziada, o que está ali, somente escalando uma das torres aí do estúdio, acaba sendo o nosso glorioso cara de barro, inimigo, vilão completamente cortado do jogo em si. Eu paro e penso, meu amigo, era pra gente ter então uma espécie de boss battle contra o cara de barro gigante, maior do que como ele tava em Arkham City, por exemplo. A gente, sei lá, né, indo de prédio em prédio, tentando fazer os malabarismo contra o Basil. Seria muito irado, né, cara? Por que cortaram? Eu também não sei porque que diabos esse treco me lembra tanto do King Kong. E temos uma concept da campanha que foca na Era Venenosa, ao lado do Batman. É bacana o detalhe da Era logo acima aí do Batmóvel. É basicamente aquela sequência, né, tropa, que a Era começa aos poucos a invocar suas plantas malucas para que eventualmente elas se livrem lá da toxina do medo do espantalho. É claro, aí que tá. Vocês devem se lembrar que no game final a gente tem a Era Venenosa geralmente protegida, né, em alguma espécie de casulo lá de árvore maluca, mas aí na Concept, não! Ela está nas ruas junto aí com Batman. Eu não sei se originalmente a gente iria protegê-la todo o tempo, sabe, no Batmóvel, que de fato, na sequência inicial na campanha a gente leva, né, a Era até o Jardim Botânico, mas é interessante, né, ela lado a lado aí com Batman, enquanto as plantas começam a tomar conta de tudo. Não sei, na Concept eu gosto mais, hein, parece um pouco mais badass. A gente já começa a arte conceitual de Damian Wayne utilizando aí o famigerado Bat-Traje. Eu me pergunto se a decisão de entregar o protagonismo para o Damian foi também uma das questões que levaram esse projeto aí pro fundo do poço, já que o Damian não é muito amado, né, rapaziada, por uma parte da fandom da DC. Eu acho particularmente ele um pirralho sem noção. Na atualidade eles acabaram dando uma melhorada no carinho em si, mas anyway, eu adoro essa versão do Bat-Traje. Você tem ali o detalhe que o peito do morcego com a coloração avermelhada, né, ao invés de preto barra cinza, como geralmente é, os olhos também avermelhados, e aquilo. É a vibe total do Bat-Traje lá do Batman do futuro, por exemplo. E cara, esse jogo iria introduzir como tudo, claro, o personagem do Damian Wayne, que até então na franquia Arkham, ele acabou sendo citado entre várias aspas, apenas em uma interação muito rápida do Batman com a Talia, lá em Arkham City, onde ela comenta, pô, depois daquela noitada em Metrópolis, por exemplo, a gente para e pensa, será que nessa noite foi quando o Damian acabou indo pro forno, ou o que que é? Pois é, né? Pela Concept a gente vê que claramente ele já é um adulto, no mínimo 18 para 20 anos de idade. Eu não sei como é que eles iriam incluir isso certinho na cronologia, né, galera? Com certeza eles teriam que meter
um famoso retcon, já que, meu Deus, esse jogo era para ser apenas 10 anos depois do Night, e aquilo, entre o City e o Night também, é questão de meses. Por exemplo, temos o homem, rapaziada, nosso Bruce Wayne como Batman, nesse visual mais velho do que nunca, claramente baseado lá no traje do Batman do Ben Affleck. Esse jogo, pelo que eu entendi, era pra ter saído originalmente ali em 2018/19. A ideia, né, sair na época que os filmes da DC estavam lá bombando, só que não. No cinema, por exemplo, tá ligado? Que é complicado. Agora, na história em si, a gente teria basicamente uma Gotham totalmente desmantelada e o Bruce iria se ver obrigado a voltar à ativa. Obviamente, levando em questão o final do Night, com o protocolo Nightfall, onde ele acabou forjando a sua morte, mas depois de uma década e ao ver a sua cidade pior do que nunca, ele tá, não, eu vou ter que voltar. O problema é que ele está velho. No Night, o Bruce, rapaziada, tá já ali na casa dos 40, e nesse jogo ele estaria na casa dos seus 50, remetendo muito também, né, ao Batman do Frank Miller, lá o retorno do Cavaleiro Maluco e etc, aquela coisa velha, pesada e decrépita tecnicamente, e no game ele iria servir basicamente como mentor para o Damian, aquela coisa, passando a tocha para a próxima geração, e ele também iria servir como uma espécie de Alfred, pois é, nesse jogo o nosso Alfredo bateu basicamente a bota 10 anos depois, aquela coisa no famoso off-screen, mas esse visual aí do Batman mais velho, olha, é 10/10. E temos uma concept basicamente do mundo aberto. Quem tava desenvolvendo esse jogo era a Warner Montreal, a mesma que desenvolveu ali o Batman Arkham Origins e desenvolveu também o Gotham Knights. Na concept, né, a gente vê basicamente um pouco das joias de Gotham, e aí que tá, eles iriam reutilizar muita coisa, rapaziada, do Arkham Knight, em termos de mapa principalmente, iriam também incluir algumas áreas novas, logicamente. Você tem ali na estrada o Damian, usando basicamente a Batbike, tá ligado, para se locomover, e esse realmente seria o seu dispositivo principal de locomoção pelas joias de Gotham, que é um asset que eles reutilizaram basicamente pro Gotham Knight, onde a rapaziada tem a Batbike para, né, andar pelas ruas de Gotham e etc. E pelo que eu entendi, a moto também aí do Damian teria capacidade de combate, indicando que eles também iriam reutilizar aquele esquema do combate do Bat-Tank do Night, tá ligado? Só queria incorporar para a moto, pois é. Aí outra parte do mapa, dessa vez acaba sendo aquele distrito rico do Arkham Knight, a Founders Island especificamente. Você tem ali claramente o detalhe da Wayne Enterprise meio que nas ruínas, né, galera, que é um pouco triste de se ver. Parece que o prédio está totalmente abandonado e olha só Jesus na causa, hein? Temos a arte conceitual do Dick Grayson, Asa Noturna, rapaziada. Neste jogo ele teria basicamente ali a mesma idade que o Bruce tinha dos eventos do Arkham Knight. É nebuloso qual seria a sua participação no jogo, mas ele também serviria como uma espécie de mentor barra suporte, tá ligado, para o Damian ao longo do game. Nós também teríamos como uma das inimigas, olha só, tropa, a filha do Máscara Negra, pois é, nosso Máscarazinha, até então, vocês devem se lembrar como ele morre na DLC do Capuz Vermelho em Batman Arkham Knight, correto? 10 anos depois, a ideia é que a filha iria basicamente assumir os negócios do pai, que eu acho um conceito bem irado particularmente. Você tem ali o detalhe que claramente ela é uma loira. Eu me pergunto se essa é pra ser basicamente a filha do Roma, com aquela namorada que ele tinha lá em Batman Arkham Origins. A mesma namorada que o Coringa efetivamente acaba matando e etc. Pô, se essa era pra ser a ideia, parabéns, hein? Os caras mantendo basicamente a continuidade, easter egg com Origins também, mas enfim. Na concept, a gente vê que claramente a mulher era pra ser ruim, hein? Atacada. Você tem um detalhe dela segurando essa espécie de seringa na mão e na outra um martelo ensanguentado, indicando que ela acabou herdando do pai aquela coisa de sou torturadora e é nóis. E também iria retornar, claro, né, rapaziada, o Duas Caras, mas nesse game, olha só, a gente teria o Harvey sofrendo mais um distúrbio de personalidade, onde ele iria assumir o seu mais novo alter ego conhecido como o Juiz, que acaba sendo um easter egg com a série animada do Batman, lá dos anos 90, tá ligado? E, cara, com essa personalidade nova, o Harvey, sem mesmo perceber, ele acaba virando um vigilante que sai por aí matando criminosos, pois é. Que é uma concept muito irada para o Duas Caras, na minha humilde opinião. É muito bacana esse visual. Supostamente o Pinguim também estaria nesse game, mas não encontrei, infelizmente, a arte conceitual do Comobot. Considerando o seu visual atual no jogo do Esquadrão Suicida, acho que ele não estaria tão diferente assim nesse jogo aí, por exemplo. Mas olha,
Essa ideia do Harvey virar basicamente o juiz era legal, hein? Olha só, a Era Venenosa também era outra pessoa que queria reaparecer nesse jogo aí do Damien, rapaziada. É a ideia que anteriormente ela morre, claro, em Arcanite, porém como ela é altamente poderosa, ela se ressuscita e bimba, temos essa Era com um design bem interessante, né? Parece uma cracuda, meu amigo. Você tem ali o detalhe desses frascos venenosos em volta aí da personagem também. Não se sabe se ela seria basicamente uma espécie de aliada improvável pro Batman, ou iria voltar, né, para suas raízes, sem trocadilho, a se tornar basicamente uma vilã novamente. Eu acho muito engraçado que na época que essa concept saiu, tinha uma rapaziada que estava assim, o que? Isso é um retcon, um plot hole, como é que ela acabou voltando? Mas, quando trouxeram a personagem de volta no Esquadrão Suicida, todo mundo tava quietinho, aceitando, eu paro e penso. Enfim, a hipocrisia, né, galera? Que de fato, eles já utilizaram esse conceito. Vamos ressuscitar a Era no jogo do Esquadrão, embora da maneira totalmente errada, na minha opinião. E aí, meu amigo, temos uma das concepts mais creepy que eu já vi na minha vida. Isso aí é digna de Silent Hill, tá ligado? The Evil Within, Resident Evil. Acaba sendo a arte conceitual da personagem da Coelha Branca, rapaziada, que... Só Jesus na causa. Agora, essa personagem que é antiga na DC também já teve várias personagens que se autoproclamaram como a Coelha Branca, mas claramente essa versão aí da Concept é da versão mais atual da personagem que foi introduzida na fase dos Novos 52, e comparando, a gente vê que a personagem era, né, pra ser essa espécie de gostosa coelhinha da Playboy. Ela até tem uns poderes bem esquisitos, onde ela consegue basicamente se duplicar, galera, pois é, ao ponto que ela consegue basicamente ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem essa questão da sedução dela também em cima do Batman. É uma loucura absurda, mas eu achei interessante que na Concept a gente vê a Coelha Branca altamente decrépita, né? Aquela coisa de bengala, uma véia toda arregaçada. E também tem um detalhe desse cilindro ao lado aí dela, né? Indicando que ela não tá muito bem de saúde. Eu me pergunto se a ideia era basicamente os caras iriam brincar que essa gimmick da coelha de ter basicamente 2 versões dela, tá ligado? Em lugares simultâneos. Ou seja, a gente teria uma versão dela normal, jovem, e a versão da Coelha Branca seria essa velha. Me pergunto se essa era a gimmick que os caras estavam pensando. E temos a arte conceitual do Gorilla Grodd. Pois é, ele seria um dos vilões desse jogo, que é bem aleatório. Tradicionalmente o Grodd acaba sendo um vilão do Flash. E, claro, ele teve um pequeno easter egg em Batman Arcanite, em uma das DLC, para ser mais específico, com o nomezinho dele, uma das celas, tá ligado? Mas, anyway, ele seria um antagonista. Bem interessante esse visual, né? Aquela coisa parruda, tá ligado? De gorilão que a gente tem em cima do design do Grodd na atualidade, por exemplo. Não, é um design mais refinado. Você tem um detalhe dele bebendo, acho que é um conhaque. Também tem ali, né, ele com essa espécie de soco inglês eletrônico louco. E uma armadura também, que claramente tomou um pipoca, rapaziada. Pô, a boss battle contra esse carinha seria no mínimo interessante. Quem também estaria de volta neste game? A Arlequina, galera. Pois é, não consegue largar o osso. É incrível. Nas concepts, algo que chama a atenção claramente essa espécie de bengalazinha que ela utilizaria, representando que, óbvio, né, nesse jogo ela já teria ali basicamente com uma certa idade, aproximadamente uns 50 anos, se a gente considerar que ela deve ter aproximadamente a mesma idade que o Batmazão, mas enfim. E cara, a gente vê ela com esse look de viúva, sabe, de luto. É a ideia que neste game os caras iriam voltar com o visual dela praticamente lá da Vingança da Arlequina, você lembra? Aquela coisa de luto absurdo, tanto é que o design dela no Arcanite é uma mescla do visual da Arlequina, tanto do City quanto do Asylum também, e no jogo aí do Damian Wayne, iriam voltar para a época de Viúva Louca. É confirmado como a Arlequina neste game estaria reclusa a apenas uma side quest, pois é, ela não teria uma participação relevante na campanha principal, por exemplo. A side quest iria basicamente incluir ela tentando criar um culto do Coringa, pois é, né? Os palhaços loucos reunidos e sei lá, acho que a gente como jogador iria lá e acabar com a farra logicamente. Não sei se a gente iria enfrentá-la como uma espécie de boss battle, até porque ela já é uma senhora, mas velho, ver essa versão da Arlequina mais velha e mais maluca do que nunca seria foda de ver, né? A arte conceitual do Lex Luthor, aí com seu traje de batalha bem icônico dos quadrinhos, logicamente. No jogo, vocês devem se lembrar que o Luthor, pelo menos da Terra 1, a Terra principal não chegou a durar tanto assim, né? Já que ele foi basicamente morto ali pelo Flash Clone e tal. Só que o que chama minha atenção na arte conceitual é que
o Luto aí no seu traje de batalha originalmente estava uma coisa bem mais refinada, né, galera? Até lembrando um pouquinho, em parte, o visual do Luto com seu traje de batalha lá do Injustice 1, por exemplo. Só que no produto final não ficou uma coisa mais largada, sabe? Não tão refinada quanto tá ali. Basicamente na arte conceitual, não tão irado também, na minha humilde opinião. Assim como o Luto também do jogo final, que tava um pouquinho, digamos que acima do peso. Até se você pega outra arte conceitual do Luto, parece que ele tava muito mais com o shape em dia, tá ligado? Só que eu não sei o que aconteceu. Produto final deram uma engordadinha no coitado, a armadura não tava tão badass quanto na concept. É complicado, é complicado. A seguir temos a arte conceitual do Gizmo. Cara, eu lembro muito desse personagem devido à participação dele no desenho clássico dos Jovens Titãs. Bons tempos, mas claro que a caracterização dele no jogo lembra de fato muito mais a sua contraparte dos quadrinhos, o Baishot aí, que é altamente habilidoso, inteligente, constrói um monte de máquinas infernais, é claro. Pois é, o que chama a atenção na concept acaba sendo essa cabeleira aí que ele acaba tendo. E se eu não tiver tão daltônico assim, até dá a impressão que é um tom mais ruivo, né, não? Se a gente compara com o produto final, que mudaram ali foi basicamente justamente a cor do cabelo do Gizmo, e ele é calvo. Na concept ele tinha, né, basicamente mó cabelão, coitado, né, velho, entrou pro bonde dos calvos, é complicado. Então a arte conceitual da Era Venenosa, ou apenas Era, como ela é, bom, mencionada ao longo de todo o santo jogo, a versão aí mirim da Poison Ivy clássica, que, cara, na época chegou a gerar um certo, será que foi uma boa adição ressuscitar basicamente a personagem? É bem complicado. No jogo eles explicaram, né, que essa nova era, claro, é uma espécie de clone da era original, desenvolvida ali pelo Lex Luthor e tal. Agora, na arte conceitual, o que chama muita atenção aí, originalmente era o tom de pele que eles iriam dar para a Mini Ivy, onde, cara, lembra muito mais de fato uma versão mirim da Era Venenosa lá do jogo Batman Arkham Asylum, o tom de pele, o cabelão longo, né? Quanto ao produto final, eles deixaram a Era com o cabelo relativamente mais curto e ela, no produto final, lembra muito mais a versão mirim da Era Venenosa lá do jogo Batman Arkham Knight. Até o tom de pele é bem parecido se comparar com a Concept, que novamente lembrava muito mais uma versão mirim da Era Venenosa do Asilo. Mas qual é a sua favorita, inclusive? Então essa arte conceitual iradíssima do Rick Flag, que é aquele charutão de carne, tá ligado? Bem badass como um todo, claro, um dos homens de confiança principal da Amanda Waller. O que chama minha atenção na concept art é que parece que originalmente era pro Rick apresentar uma aparência de um carinha bem mais velho, se a gente comparar com o produto final. Até citado nas infos do jogo como o Rick no game tem basicamente 40 anos de idade e sei lá, na concept ele aparenta ter uma idade lá pra casa dos seus 50 e poucos anos, sabe? Eu não sei. Eu acho que em termos de visual eu prefiro praticamente o da Concept. Dá para o Rick basicamente aquela postura de bem casca grossa, mas no produto final não ficou tão mequetrefe assim. Então a arte conceitual da Senhora Frio, e já adiantando, dentre todos os 4 personagens de DLC, de fato ela foi a única que teve uma mudança na Concept. E comparando ali com o produto final que eu acabei percebendo, ó, de forma bem gritante, você percebe aí na Concept Art ela tendo basicamente um cabelinho loiro, pá. Eu paro e penso, será que originalmente os caras realmente estavam querendo fazer o óbvio e deixar essa personagem sendo basicamente a Nora Freeze, esposa do Victor, atuando como a Senhora Frio e tal? Claro que no jogo ela acaba sendo basicamente a versão de uma outra terra do Victor, é a versão feminina do seu Frio, efetivamente, é claro. Só que, cara, na arte conceitual dá pra perceber que originalmente ela teria muitos traços femininos, né, galera? Se é que você me entende, porque, cara, comparando com o produto final, dá pra perceber claramente que eles acabaram banhando a personagem daquela boa e velhazinha cultura woke, que só pela misericórdia, os caras tava com a concept tão bonitinha, né, velho? Aí me chega aí, né, vamos arruinar tudo, por que não? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui longo, né, tropa, longo. É o tipo de vídeo pra você basicamente pegar aquela famosa pipoca amanteigada. E, velho, sim, teve uma certa adição que pra quem acompanhou os episódios de forma individual deve ter percebido. Bueno, assim espero, é claro. Teve de tudo, desde os jogos principais, ao jogo cancelado lá do Damian Wayne Batman, ao jogo do Esquadrão Suicida. O Arkham Shadow, eu quase que incluí ele também nesse Super Compilation, só que, velho,
originalmente nem ia sair um episódio individual daquele game, porque as concepts é tipo assim, é o copiar e colar, tá ligado? O que teve ali basicamente um produto final, então nem valeu tanto a pena assim gravar um vídeo em cima das concepts do Arkham Shadow, embora eu ache particularmente um game simplesmente fenomenal. Uma pergunta aqui só para finalizar, dentre as artes conceituais de todos esses jogos que eu apresentei para vocês ao longo do vídeo, qual foi a sua favorita e por quê? Dê sua opinião, belezinha? O meu obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, não esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não para essas bandas e de preferência, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, ok? E caso você queira dar aquele suporte extra maroto aqui pro canal, considere virar um membro, belezinha? Para você ter acesso a um monte de benefícios. Até a próxima, tropa, e é nóis!